Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar com vocês 5 passos que vocês jamais devem esquecer ao elaborar a modelagem de vocês. Bora lá conferir! Bom, então eu queria dizer para vocês que esses 5 passos eu faço todos eles em todas as minhas modelagens, nos tutoriais aqui de modelagem do canal. Nem sempre vocês conseguem ver de forma clara, tá? Não aparece eu fazendo totalmente essa sequência, mostrando para vocês todo esse passo a passo, mas acreditem que eu faço isso em todas as minhas modelagens. Tem um em exceção que às vezes eu não faço, mas eu digo para vocês quando eu não tô fazendo, porque eu gosto de deixar claro em que momento que eu vou colocar, né, esse passo em prática. Então eu sempre falo para vocês quando eu não acabo colocando ali na minha modelagem. Mas por que eu não mostro sempre no canal, né? Porque para não se tornar vídeos repetitivos, por ser uma sequência que é essencial em todas as modelagens, eu acredito que muitas de vocês que já trabalham com modelagem faça isso, né? Então comenta aqui embaixo se você não faz nenhum desses passos ou algum desses passos. Eu acredito que quem trabalha com modelagem profissionalmente segue como regra, né, essa sequência. E é isso. Então eu vou começar aqui a falar para vocês. Nos meus vídeos não aparecem todos de forma clara, mas mesmo que você trabalhe para você mesma, ali que você mesmo faz as suas modelagens, costura as suas peças, ou até caso você vá trabalhar, né, pretende ir para o mercado de trabalho aí na área de modelagem, você precisa levar esse vício saudável com você, senão vai te prejudicar realmente no dia a dia aí no seu trabalho, tá? Então, o primeiro desse passo eu coloquei como margem de costura. Então, todas as modelagens, e é esse passo que às vezes eu não faço na minha modelagem manual aqui em casa, né? Nos vídeos que eu mostro pra vocês, às vezes eu não coloco a margem de costura e eu sempre lembro de avisar vocês que eu não tô colocando, mas que eu vou colocar no meu tecido, essa margem de costura. E que também eu sempre faço uma marcação nessas modelagens, que não tem margem de costura, eu anoto. Molde sem margem de costura, para não ter erro, tá? Mas geralmente eu procuro assim colocar as margens de costura nos meus modelos. A única modelagem que eu deixo sem margem de costura é o molde base, tá? Porque dele serve para eu criar outros modelos, então essa modelagem ela não tem a necessidade de ter uma margem de costura, porque ela serve realmente como base para a gente criar novos modelos, tá? Exceto as bases, o restante de modelo que você cria, você precisa colocar margem de costura, tá? Ainda mais se você está trabalhando em uma empresa. Aí sim que você tem que se atentar, né, por colocar margem de costura. Caso eu mesma faço minha modelagem, eu sei, faz aquele esqueminha de marcar se o teu molde tem margem de costura ou não, para você lembrar de colocar, às vezes, essa margem de costura no tecido, tá? Antes de cortar. Então é um dos passos essenciais para sua peça não ficar realmente menor, não servir, se for um tecido plano, se não tiver margem de costura, a peça realmente não veste, tá? O segundo passo que eu coloquei aqui é o sentido do fio. Então você precisa também sempre, ao terminar, né, sua modelagem, ao ir fazendo as partezinhas desse novo modelo, colocar o sentido do fio. Porque nem sempre você vai trabalhar com o sentido do fio reto, né? Que é aquele sentido do comprimento ali da peça. Às vezes você quer trabalhar uma listra, uma estampa, e você quer colocar o sentido do fio na diagonal, né? Que é ali no sentido de viés. Ou você quer colocar no sentido contrário. Às vezes o tecido que você comprou, você quer aproveitar a elasticidade. E ele estica no sentido contrário. Né? Então, às vezes você precisa, por necessidade ali, por trabalhar elasticidade de tecido, virar o sentido do fio do teu molde. Então, sempre indicar o sentido do fio desejado. E dentro de uma empresa também é essencial, porque não é você que vai talhar as peças, e sim uma outra pessoa, um outro setor que vai depender da tua indicação de sentido de fio para ele poder fazer a parte dele, tá? Então, você que vai indicar o sentido que você quer trabalhar aquele tecido, tá? O terceiro passo eu coloquei cantos de bainha, mas pode ser cantos para elástico rebatido, tá? Então tudo isso, tudo que você vai costurar, que vai virar do teu molde, deixa eu usar um exemplo aqui. Vou colocar aqui para vocês um exemplo bem grande, ó. Aqui seria um canto, aqui eu fiz pique e pique para vocês entenderem. Tudo que vai dobrar para você rebater uma costura aqui, ó, ele precisa de canto, porque se eu venho aqui e corto reto, vou cortar de um lado, seguindo ali meu molde, quando eu dobrar, ó, falta tecido.
Então sempre cuidar com cantos de bainha, cantos de elástico para rebater, cantos de túnel, né? Quando a gente faz um túnel para passar ali uma tira, para amarrar, como no vídeo passado que eu fiz para vocês, o exemplo de um túnel, né, para franzir. Então tudo isso precisa de cantinhos, né, e eles precisam ser pensados antes de você cortar ali tua modelagem, tá? Esse canto geralmente ele vai na margem de costura, então se você trabalha com modelagem manual, modelagem sistema, tem ali os cantinhos para serem colocados, você sempre tem que lembrar de colocar esses cantos. E é algo também que nem sempre eu mostro para vocês ali nos meus vídeos, mas que eu me atento de fazer também, tá? O quarto passo que eu coloquei aqui foi detalhes para costura, montar a peça. Nem sempre é você que monta a peça, que você modela, né? Às vezes você tem aí o teu ateliê, você faz as modelagens, pensa em todo esse processo criativo, mas na hora de desenvolver a costura, a peça, você manda para uma outra pessoa costurar essa peça, você manda para uma facção montar as suas peças, ou você trabalha em outra empresa, você é modelista e você vai depender de que outra costureira monte sua peça. E você precisa deixar o mais especificado possível, tá? As partezinhas para montar essa peça. Nem tudo é tão claro como a gente pensa, né? Quando a gente cria ali a modelagem, a gente pensa que fica tudo claro, mas na nossa cabeça, a pessoa que vai receber esse trabalho, ela não pensou toda a modelagem como você pensou. Então, você precisa especificar assim para ela coisas para facilitar a montagem da peça. Exemplo, se precisa franzir um decote, você precisa especificar o tanto que essa costureira precisa franzir o decote, né? Se é para ele ficar pronto com 16 centímetros e ali tem 36 centímetros, você precisa especificar para ela franzir decote entre piques 16 centímetros. Sempre tá especificando, colocando piques de marcações também para encaixar laterais, piques de marcações para encaixar entre pernas, lateral da calça, todas essas partes que são muito longas, deixar no mínimo ali um distanciamento de 30 centímetros para casar a costura ali, tá? Por exemplo, a gente tem ali uma lateral de uma calça e ela tem ali a lateral dessa calça 60 centímetros, então você vai colocar um pique de 30 centímetros e depois ela tem ali já outros 30 centímetros livres para ela costurar. Se for ali 90 centímetros a lateral dessa peça, você precisa dar uma distância de 30 centímetros, depois mais 30 centímetros e aí fica sobrando ali 30 centímetros livres. Então ali a gente teria dois piques de 30 em 30 para identificar a lateral dessa peça para a costureira casar. Então essas coisinhas que seriam simples, mas que às vezes a gente acaba por esquecer, prejudica o trabalho da outra pessoa que vai montar essa peça, tá? Então esse também é uma das partes que são bem importantes da gente se atentar, especificar o máximo possível da peça para não gerar dúvidas em quem vai fazer, em quem vai costurar essa peça, né, no caso. Em questão de nó, sempre mandar ali um gabarito de como fazer esse nó, que são peças bem complicadas, né, às vezes de montar mesmo, né, então a gente precisa deixar tudo bem explicadinho. E o quinto passo eu coloquei aqui as partes que serão costuradas, tá? Então são elas, ombros, cava, né? Tem que casar ali com a manga certinho, lateral da frente com lateral das costas, entrepernas tem que casar bem certinho, entrepernas dianteiro com entrepernas traseiro, lateral da calça dianteira com a lateral da calça traseira, gancho, né? Tudo tem que estar batendo certinho, tá? Então o que você pode fazer é, ao terminar sua modelagem de uma básica, vamos por aí uma blusinha com manga e com gola. Então o que eu vou fazer? Eu vou conferir o ombro frente para ver certinho a medida que tá dando o ombro frente, se bate com o ombro costas. Eu vou medir a cava frente mais cava costas e vou pegar essa medida e depois vou anotar e vou medir depois a cabeça de manga, o total de cabeça de manga, e vou anotar e vou ver se tá batendo ali a soma das minhas cavas com a minha cabeça de manga, que pode ter ali uma folguinha caso eu tenha dado uma folga para embeber essa manga, tá? Decote frente mais decote costas, né? Meio decote frente mais meio decote costas, anoto essa medida e aí eu meço a meia gola minha, para ver também se está casando esse meio decote com a meia gola. Então tudo isso são pontos essenciais para
ter um resultado ali melhor na hora de montar a sua peça, para não ter nenhuma surpresa de tipo, a frente ficou 1 centímetro maior na lateral do que as costas. Então, para prevenir, a gente sempre precisa conferir essas partes que serão costuradas para ver se está batendo exatamente essas medidas, tá? Então é isso, esses são os 5 passos que eu coloquei aqui para vocês. Claro que tem muito outros detalhezinhos que eu posso até gravar uma segunda parte para vocês, mas esses aqui são passos essenciais que eu vejo assim que às vezes prejudica realmente ali o processo na parte da costura dessa peça. Comenta se você não faz algum desses passos para eu saber, ou o que você acha também interessante de pontuar, coloca aqui embaixo para eu poder ver e para outras pessoas também que seguem aqui o canal poder compartilhar do seu conhecimento. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, beijos e até o próximo!